Vamos meditar agora no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 17 até o 21 do livro de Ezequiel. Capítulo 11, versículo 17 até o 21. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Graças te damos, ó Pai, por este momento, que a tua palavra penetre em nossos corações e fique gravado, ó Deus, esta mensagem, ó Deus, na tábua dos nossos corações, para viver sempre, ó Pai, exercer a profissão de fé para o teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Neste capítulo 11, Ezequiel apresenta o juízo de Deus, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, né? Há um cântico antigo que diz assim: não brinque com Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Não brinque com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Ele não gosta, ele odeia voto de tolo. E o que aconteceu? Que o Senhor exerceu juízo sobre algumas que eram pessoas assim, como eu diria, destacáveis diante do povo. E o Espírito de Deus levou Ezequiel à porta oriental da casa do Senhor, e ali a visão que Ezequiel teve foi de 25 homens. Deus, ele conta tanto os que o adoram, como ele sabe também, assim como o Senhor conhece os que são seus, os seus também conhecem os que não são dele. E aqui o Senhor enumerou a quantidade de que estava fazendo tudo o contrário. Deus conhece, Deus vê. E diz a palavra que esses homens só pensavam perversidade, dando conselhos ímpios, uma influência muito negativa, e eles desanimavam as pessoas, dizendo: não, está próximo de edificar a casa, e ali eles se envaideciam. E aí o Senhor, vendo tudo isso, deu um basta. O Senhor, ele enxerga tudo, né? Nada foge ao seu olhar. E quando a coisa já está passando, né? Dá conta, aí o Senhor mesmo se levanta para agir. Aí o Senhor tomou Ezequiel e disse assim: profetize, filho do homem. Que a palavra de Deus diz que ele não vai fazer nada sem antes ele contar com seus profetas. E se no nosso meio acontecer alguma coisa que a gente nem está percebendo, Deus vai usar qualquer um de vocês aqui para falar no nome de Deus. E assim o Senhor fez. Levantou Ezequiel, e Ezequiel diz: caiu sobre mim o Espírito do Senhor, e disse: fala, Ezequiel, assim tendes dito, casa de Israel. O Senhor estava falando para Ezequiel transmitir esta palavra ao seu povo,
Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobe o Espírito, eu os conheço. Aí o que é que diz? Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitaste no meio dela, são carne, ela e a panela, e a vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada? E a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. E continua o Senhor a dizer: e sabereis que eu sou o Senhor, por que o Senhor estava tomando esta decisão severa? Porque nos meus estatutos não andastes, nem executaste os meus juízos, antes fizeste conforme o juízo das nações que estão ao redor de vós. Assim estamos nós, rodeados de iniquidade, de impiedade, por todo lugar, por todo canto, a iniquidade aumentando. E hoje nós vivemos no mundo chamado pós-modernista, esse costume de que tudo é relativo, não se admite mais as verdades, não se aceita mais um Deus absoluto. Hoje existem muitas verdades, muitos caminhos, e a maioria das pessoas não aceita o Evangelho, porque o Evangelho é único, só há um Deus. Hoje não se aceita dizer é só Jesus que salva. O que se ensina hoje nas faculdades e até mesmo em igrejas ecumênicas é que todos os caminhos levam a Deus, é que não existe só uma verdade. E isso muitos estão se submetendo a estas coisas e abandonando as tradições do Evangelho, das coisas que antes nos foram comunicadas pelos seus santos. E o Senhor disse: não andaste executor os meus juízos, antes fizeste conforme o juízo das nações que estão em redor de vós. E a Bíblia diz: não se conforme com o mundo, sede santo como eu sou santo. Sai dela, povo meu. E aconteceu que, profetizando eu, olhe, a gente lê assim, né? E até a gente fica assim impactado com como Deus age, né? Mas isto é uma realidade. O Senhor diz: olha, não tema o homem, porque depois de matar não sabe mais o que fazer, mas tema a mim, porque eu tenho poder para matar, e além disso lançar a alma no inferno. Quem lança a alma no inferno não é o diabo, não, é o juiz dos juízes, é o Senhor. Mas um exemplo que eu trago: ontem eu estava voltando para casa, e quando eu vim andando, cheguei ali no ponto, aí a viatura da polícia veio devagarzinho, como se quisesse parar do meu lado. Eu estava andando, continuei, não tenho nada a temer. Mas se eu fosse um marginal, o que é que eu ia fazer? Assim que a viatura encostasse em mim, eu ia bater em retirada. Então a gente ouve dizer: quem não deve não teme, né? A palavra de Deus diz que se a gente andar obediente, não tem que temer o juízo. Mas o juízo é para aqueles que desobedecem, não é? Para aqueles que faz tudo errado. Mas para aquele que anda na verdade, a Bíblia diz que não existe lei para quem anda na verdade. Vai acusar de quê? Que intentar acusação contra o quê? Que anda na verdade? Não. Mas aquele que anda na mentira deve temer, né? Porque o juízo do Senhor é certo, e Ele irá punir os impenitentes, os desobedientes, porque Ele mesmo disse, né? Se não me ouve, estas palavras que vos tenho dito, os há de julgar
no último dia. Aí horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Já imaginou aquela pessoa que teve tempo de se arrepender e não buscou se voltar para Deus? Que justificativa agora vai dar diante do justo juiz? Vai ouvir uma palavra dura: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Mas o Senhor quer para a sua igreja obediente, sua igreja amada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O Senhor quer dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando Ezequiel profetizou, alguns episódios da Bíblia a gente lê assim e parece estranho, né? E a gente lembra de Ananias e Safira que mentiram. E aí, o marido morreu. Depois veio a mulher. Também aconteceu a mesma coisa. Deus mudou? Deus não mudou, não. Isso só foi exemplo, né? Que acontece na vida do ser humano para que nós hoje, né, não repita os mesmos erros. Porque Deus, Ele tem em conta todas as injustiças do mundo, estão sob controle. E aquilo que está encoberto, um dia há de ser revelado. E quando Ezequiel profetizou, imediatamente um dos que estavam lá, aquela turma, fazendo tudo errado, chamado Peladias, esse aí foi logo morto. Caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse. Aí Ezequiel, quando viu aquela cena diante dele, o juízo de Deus recaindo sobre a vida de Peladias, aí ele se assusta, se humilha diante do Senhor, teme a Deus e diz: ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os teus próprios conterrâneos, os homens do teu parentesco, da sua casa e da sua família, seus amigos íntimos e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram assim: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ainda que eu os lancei para longe entre as nações, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram desterrados, tiveram que fugir. A cada dia, vocês sabiam que fogem da Venezuela, a cada dia vindo para o Brasil, buscando guarida, em média 800 pessoas. Já pensou? Imagine o que nós daqui, se isso viesse a acontecer, ter que largar casa, família, sair da sua terra. Isso é um trauma muito grande. Perder a sua terra natal não é coisa fácil, não. Precisa de um tratamento psicológico muito sério. E estas pessoas, homens e mulheres e crianças, estão fugindo de lá. Porque o que é que se encontra lá? É o que vai acontecer aqui se a gente deixar. Deus quer nos livrar, mas depende também da nossa consciência. O que é que a gente vai escolher? Porque existem coisas que se diz assim: o pior cego é aquele que não quer enxergar.
porque até para o leigo, o inculto, está tudo patente, bem patente aos olhos de qualquer um. É o que estão planejando para acontecer aqui também. Hoje nós temos essa liberdade, poder estar aqui, ó, Bíblia na mão, vai voltar para casa com Bíblia na mão, né? Se você quiser, você liga para onde você quiser. Se você quiser ir para casa ou passar, você passa. Se quiser tomar o transporte, você toma um Uber, você é livre. E como é bom viver a liberdade. Mas tudo isso está em risco. E este povo aqui, ó, foram banidos para longe, mas o Senhor não esqueceu deles não. O Senhor disse: olha, foram espalhados pelas terras, todavia por onde eles foram, é como se o Senhor disse: levaram um pouco de mim, nas terras por onde eles foram. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Isso nos lembra dos idos da Segunda Guerra, onde depois que os aliados, né, dominaram o eixo comunista, e ali foi decidido nas Nações Unidas que Israel tinha direito a se constituir como nação. Mas todo o povo israelita espalhado pelo mundo, aqui na Bahia também, ainda existe muitos. América do Sul, Europa, né? Todo lugar do mundo, eles foram espalhados. Só que o judeu, ele tem um sentimento muito forte, um sentimento nacionalista, que é conhecido como sionismo, amor a Sião. Não sei se vocês têm este amor, né? A cidade onde nasceu. E a gente lembra da cidade, da rua onde a gente nasceu. Aí quando a gente volta àquele lugar, sente saudade, né? Oh, como esse lugar cresceu. Ainda mora aqui Dona Maria, Dona Chiquinha. Aí a gente tem lembrança daquelas pessoas que cresceram conosco na meninice, né? Esta é a ligação que a gente tem, né, com a nossa terra. E nós somos brasileiros. E qualquer lugar que a gente vá, a gente sente saudade do lugar de onde a gente veio. Todo mundo que sai tem desejo de voltar. É a lembrança, né? E o povo de Israel, até hoje, tem gente voltando para lá, porque é o amor, né, a Jerusalém. Então, uma história muito forte, né? A história do povo de Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram espalhados, mas como Deus cuida dos seus, né? Aí vem então o Senhor dizendo: dize assim: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. O Senhor cumpriu sua palavra. Olha aí, estava tudo perdido, né? Então o que é que o Espírito fala para nós? O que foi que a gente perdeu nessa vida? O Senhor é a nossa satisfação, né? Ele toma a providência de tudo, e Ele, aleluia, preenche o vazio, a falta de tudo o Senhor completa. Jesus em nossas vidas é tudo. O vazio do coração é preenchido pela paz que vem somente do Senhor. Mesmo solitário e sozinho, mas na verdade nunca estamos só, porque o Senhor está conosco, seja em qualquer momento, e bem presente, como a Bíblia diz, né? Na hora pior, né? Na hora da angústia, quando tudo parece que não é assim, mas é a Bíblia que diz, né?
E quem tem o Espírito de Deus pode isso sentir. E o Senhor falou: eu vou juntar vocês, vou dar a vocês a terra de Israel, e virão ali e tirarão dela todas as coisas detestáveis. E aí o Senhor, então, cumprindo a sua promessa, o desejo de Deus é que tirasse do meio dele as coisas detestáveis. O que é isso? Pecado, iniquidade, coisas que não convêm ao povo de Deus. E foi por isso que aconteceu tudo de ruim. E agora o Senhor, os fazendo retornar, disse: olha, vocês precisam tirar, varrer do meio de vocês estas coisas abomináveis. E lhes darei um mesmo coração. Ou seja, agora vocês não vão um dizer uma coisa, outro dizer outra, um pensar de uma maneira, outro de outra. Vocês terão um mesmo espírito para concordar, uma só fé, um só amor, um só espírito. Nós estamos aqui para viver isto. Esta é a oportunidade que nós temos, estar junto com outros que também prezam pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor a Deus. Eu lhes darei o mesmo coração. E quando o Senhor diz isso, significa o quê? Paz, harmonia. Ou coisa ruim é as pessoas ficarem brigando, discutindo umas com as outras. Alguém já disse que o mal do mundo é nos importunarmos uns contra os outros. E o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, deu um recado a duas irmãs que viviam brigando na igreja, que elas deixassem disso, né? Digam a elas que não fiquem assim não, procurem se entender. Elas trabalham junto no evangelho, mas é assim, a história se repete, né? Cada um com os seus temperamentos. Mas o pior de tudo é o quê? O egoísmo, cada um querendo que a sua vontade seja satisfeita e não a do outro. E aí vem as brigas, a confusão. É tudo para mim e não para ninguém. Mas a gente está aqui para viver para todos, para que todos sejam salvos, todos sejam abençoados. E continua o Senhor dizer: ó, vou tirar da sua carne o coração de pedra. Olha aí a razão. Coração duro, petrificado. E um coração duro, aí o Senhor não tem como agir, né? Porque para o oleiro trabalhar no barro, o barro tem que estar de que maneira? Tem que estar mole, né? Para que o oleiro possa trabalhar nele e colocar do jeito que deseja. Mas um coração duro, petrificado, uma dura cerviz, como é que o Espírito de Deus vai agir nessa dureza de coração? Desde o início do mundo, essas coisas vêm acontecendo. E observe que depois de um culto, né? Aconteceu o primeiro assassinato. Vieram prestar culto a Deus, e aí a inveja, a dureza de coração, aí veio Caim, ceifou a vida de Abel. Olha a dureza de coração. Precisava isso? E aí o Senhor disse que iria agir assim, transformando o coração, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Então um coração duro, teimoso, renitente, desobediente, rebelde, não há como guardar as palavras de Deus, não há como praticar a palavra de Deus. E só assim, com este coração voltado para Deus, aberto para o Senhor e fechado para o mundo, é que o Senhor considera e diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Uma via de mão dupla. Chegaves para mim,
eu chegarei para vós. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porque assim como ele amava o Senhor, Deus era com ele. E assim também Deus deseja que nós falemos com certeza, com convicção. O coração contrito e aquebrantado, ele diz: eu jamais desprezarei. E todos que assim vivem, realmente se confirma o que as Sagradas Escrituras diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não estamos felizes porque ouvimos notícias deste mundo, né, que tudo vai ficar bem, que o combustível vai baixar, que a violência vai diminuir. Não, a nossa alegria não vem dessas coisas. Jesus mesmo disse: deixa-vos a minha paz, eu não dou como o mundo dá, ou seja, eu não dou como vocês pensam que é. Não, não é assim não, é muito mais excelente. É algo que não há como descrever, como dizer e explicar. As coisas do Espírito são muito mais excelentes que o homem natural não pode alcançar, porque são de Deus. Aleluia. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, aí vem a dureza de coração, né? Apesar dos conselhos, apesar das advertências. Tem gente que é assim, né? Tem gente que diz que se converte, mas continua abraçado ao seu pecado. E aí não vai muito longe. O que é que acontece? O pior, né? Tem gente que aproveita o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, como aquela mulher vadia, que o Senhor diz: cadê os teus acusadores? Ninguém lhe condenou? Também não lhe condeno não. Agora você vá, mas não peques mais, para que não te suceda o quê? Mas tem gente que gosta de coisa pior, né? Fazer o quê? Paciência. Quem não ouve quieta, ouve coitado. Mas não precisa ser assim conosco, né? Porque já temos provado e visto que o Senhor é bom. Grande misericórdia o Senhor teve para conosco. Ele nos libertou sem a gente merecer, sem dar nenhuma ajuda para o Senhor. Que daríamos a Ele pelos grandes benefícios que Ele nos tem feito? Não temos como pagar, mas Ele, por amor, se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa? Sem jeito, desenganado. Mas o amor de Deus, né, é tão assim indescritível, que Ele estendeu a sua mão e nos amou primeiro, pagou o preço, saldou a dívida que era nossa. E o que é que a gente vai fazer agora? Ser ingrato? Esquecer das promessas, recuar, voltar atrás, ainda se embaraçar com o mundo, do qual viemos, quando éramos o quê? Capacho. Nós éramos capacho do diabo, vivíamos na coleira de Satanás, escravo da iniquidade. Mas o Senhor veio e arrebentou esses grilhões, desfez as cadeias, e a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje somos do Senhor, aleluia. Mas para aqueles que ainda desejarem, né, continuar na desobediência, a palavra de Deus diz assim: mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, seu egoísmo e das suas próprias vontades, das suas abominações, eu farei recair
nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová, porque tudo que o homem semeia, sei lá colher, e que nós viemos perseverar no caminho, na verdade que é Jesus. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis, mas breve virá o Senhor para nos poupar de grande tribulação que o mundo irá enfrentar. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a chegar até o fim da nossa fé e alcançar a salvação da alma. O Senhor veio para isso, para nos livrar, para nos salvar. E o seu amor é tão grande, tão maravilhoso, né? Que nunca tem fim. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Por tantas coisas que devemos passar, não significa que Deus nos abandonou. Assim como Deus fez, né, para com o seu povo, que talvez pensasse que, e agora o que vai ser de nós? O Senhor cumpriu a sua palavra e devolveu Israel para eles. E como é bom a gente se estabelecer, né, como povo de Deus, dizer: aqui é o meu lugar, o Senhor me fez conquistar. E é por isso que, ao atravessar o outro lado da banda do rio, o povo de Deus cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.